Então, nas outras aulas, a gente falou sobre a humanização, né, de fato, o que seria esse ato de humanizar, né, que não era simplesmente tratar bem, né, e sim a gente humanizar os processos de trabalho, né, não gira em torno da gente humanizar nós mesmos ou humanizar as outras pessoas, e sim a gente humanizar os processos. É uma forma da gente colocar em prática, a partir dos princípios e diretrizes, aqueles princípios do SUS que a gente viu na disciplina passada, né, que fala sobre a integralidade, a universalidade e a equidade. Porque a política de humanização, ela vem para dar essa condição para que mostre os caminhos, na verdade, de que a gente consiga fazer com que esses princípios eles sejam aplicados na prática, né? A gente consiga entender um pouquinho na prática. E até para a gente entender essa prática, como seria nessa aplicação, a gente viu no estudo de caso de Filomena, né? Na cena 1, que foi uma situação que aconteceu com ela mesma, né? Várias situações em que ela estava sendo atendida pelo serviço, e naquela última situação em que o estudo de caso termina, né, a história termina, a situação em que estava acontecendo, como é que ela foi atendida, né, quais foram os princípios que aconteceram e os que não aconteceram, e depois, posteriormente, a gente teve uma outra cena, né, que a situação estava acontecendo com a filha dela, e a gente pode perceber que a situação, ela mudou um pouco, né, essas foram até falas de vocês, né, acho que na nossa última aula, que mudou um pouco a situação, né? Mudou, melhorou, mas na verdade ainda não estava na prática como deveria ser, né? A gente ainda percebeu algumas falhas em alguns momentos, algumas situações que aconteceram com a filha dela, né? A chamada Beth. Então, isso é muito bom, porque quando a gente vislumbra, né, como as coisas podem acontecer na prática, isso nos chama a atenção, porque quando a gente fala de universalidade, quando a gente fala de equidade, quando a gente fala de integralidade, e a gente fala sobre isso, às vezes não se aproxima tanto da realidade. A gente às vezes não consegue imaginar como é que isso seria aplicado na prática. E muitas vezes vocês que vão trabalhar no setor fechado, às vezes a gente acredita, pessoal, que aquilo ali não tem nada a ver com a gente, né? Mas enquanto a gente profissional inserido no serviço de saúde do SUS, não importa qual é o setor que você está, você tem que participar, né? E é do seu dever cumprir os princípios do SUS até a partir da política de humanização. Então, vou passar aqui rapidinho para a gente relembrar um pouquinho o início e depois a gente vai para as perguntas. Então, a Política Nacional de Humanização, PNH, busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Como é que vai ser esse gerenciamento do serviço de saúde e como será esse cuidado? Até porque o gerenciamento, ele é um cuidado de forma indireta. Deve-se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS, né? Tanto aqueles que são mais gerais, como o caso da política de humanização, como aquelas que abrange determinados grupos, como é a política de saúde da mulher, saúde da criança, do adolescente, que atende somente aqueles grupos em que se fala. Promover a comunicação entre as 3 esferas de governo, os 3 grupos, podem provocar uma série de debates em direção às mudanças que proporcionem melhor forma de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Humanizar o SUS requer estratégias que são construídas entre os trabalhadores, os usuários e são os gestores, que são os atores que estão inseridos nesse atendimento, né? Quem é que está envolvido e quem é que tem condição de apresentar propostas de mudanças, né? A partir da articulação em que vai acontecendo. Então, aqui a gente tem alguns objetivos referentes
a política de humanização, né? Mas primeiro eu queria perguntar para vocês, né? O que seria a humanização? A gente falou sobre isso, acho que foi na primeira aula, né? A humanização como um todo. Vocês me falaram várias coisas. Eu estava até procurando aqui no meu caderno, porque eu anotei o que vocês me disseram, mas eu não estou encontrando agora. Alguém lembra? Professor, é um conjunto de fatores, entendeu? Acho que eu Hum, lembro ainda que você dar atenção ao paciente, você tratar ele bem. Deixa eu lembrar aqui. Ter uma boa relação com ele, né? sim. Se colocar no lugar dele. Deixa eu lembrar aqui. Eu lembro que falaram bastante sobre empatia, né? Você falou se É, colocar no lugar, se eu lembro colocar no lugar assim, com a empatia, né? Uhum. Que ele está ali precisando de você, né? De você profissional, no caso. Então, quando se trata de humanização, a gente humaniza esse atendimento, assim como a humanização, ela não necessariamente tem que ter a ver com a saúde, né? O ato de você É, humanizar uma ter, atitude ter que uma você boa tenha. comunicação também com o paciente, né? Uhum. Então, isso aí. Sim, Guilherme. Humanização, na minha opinião, além desses fatores que o Omar já falou, né? É você fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse por você, né? Se você quer um bom atendimento, você trate a pessoa da melhor maneira que tem que ser tratada. Sim. Entender também o sofrimento que aquela pessoa está passando, né? Às vezes chega uma Porque às vezes a pessoa gente que está no está. trabalho, estamos tranquilos, mas às vezes chega uma pessoa É, com um problema, uma dificuldade, ele vai chegar estressado, vai chegar alterado. Então, assim, de uma forma que a gente tenha que entender o lado dele também, dessa pessoa. entender o sofrimento dele, né? E Se colocar no lugar daquela pessoa. se está se sentindo bem ou não, né? Sim. Eu lembro bastante que vocês falaram bastante sobre isso, de se colocar no lugar do outro. E uma coisa que a gente falou, inclusive nas outras aulas, que é a gente legitimar a, a necessidade do outro, né? Porque muitas vezes a gente acredita que a gente age de determinada forma, como aconteceu com Filomena, né? Que o problema de Filomena ele não era visto como algo sério, como algo real, como algo verdadeiro. Né? Então acabava que se achava que não era nada e que ela estava ali somente para tomar a vaga de outra pessoa. Então vai contra o que vocês estão me dizendo, né? Com relação a se colocar no lugar do outro, a ter atenção, né? A gente tomar como verdadeira aquela necessidade que aquela pessoa ela está tendo. Respeitar também a intimidade do paciente, né? Também isso aí se enquadra em empatia. Eu estava olhando também outro assunto outro dia e eu vi que isso aí também se enquadrava, Uhum. né? Não estou encontrando, já procurei muito. Você escreve de novo, professor. Porque Eu também nem lembro, não, que a gente falou naquele dia, não. eu tenho alguns cadernos que eu uso para anotar algumas coisas. Aí, às vezes, eu não. Antes eu seguia até uma ordem, né? Cada escola eu tinha um caderno para anotar, mas agora eu estou anotando em vários. E isso atrapalha um pouco, porque depois eu não sei mais onde é que foi. Aqui está anotada a anatomia, não foi vocês, não. Enfim, então é isso, né? Na verdade, a humanização, ela se trata disso mesmo, né? A gente não vai humanizar a nós mesmos, a gente vai humanizar as nossas atitudes, né? Aí, gente, diga uma coisa. Se a humanização, ela veio, a política, na verdade, né? Ela vem para colocar em prática os princípios do SUS, né? Por que vocês acham que ela seria necessária? Por que é necessária essa reafirmação?
Tipo o quê, professor? Por exemplo, a gente falou sobre a integralidade, sobre a universalidade, falou sobre a equidade, e depois se viu que a política de humanização ela veio para reafirmar essas coisas, né? Então, mas por que vocês acham que era necessária essa reafirmação? Por que essa política ela é necessária? Porque ela veio em 2003, né? 13 anos depois que o SUS ele foi regulamentado, em 1990. Mais de 10 anos depois, se viu a necessidade de que precisava-se de algo que reafirmasse aquilo que a gente Professora, falou. eu acho, assim, no meu ver, eu acho que é mais pelo fator humano, de que a humanização, desde a época do SUS até a época que foi reafirmado, né? Tipo, as pessoas não estavam tendo tanto cuidado quanto hoje. Então, acho que eles precisaram reafirmar tudo, não? Uhum, sim. E assim, talvez antigamente não tinha esse cuidado que a gente tem hoje, né? Antigamente talvez o povo seria mais grossos, né? Mais rigorosos, não tem esse cuidado que hoje tem. Então talvez alguém, né, desse meio aí criou essa humanização, né? Esse modo de tratar bem as pessoas. Uhum. Talvez alguém naquele tempo tenha se sentido mal por ver alguém da saúde tratar mal aquela outra pessoa, né? E querer decidir colocar uma regra, uma lei, ou algo do tipo. E talvez até os próprios profissionais eles se sentissem perdidos em como colocar em prática, porque são princípios que são muito abrangentes, sabe, minha gente? Quando a gente fala de integralidade, só a integralidade a gente já fala em duas vertentes, né? De você ver o paciente de forma integral, como você integrar os serviços, integrar o meu serviço com o serviço do outro profissional. Por exemplo, quando Filomena ela chega no serviço de saúde, né, no centro de saúde, ela passa por diversos profissionais até chegar no profissional médico, né? Depois ela vai para a farmácia, enfim, depois ela é encaminhada para outros serviços, então é algo muito complexo, na verdade, né? Então, às vezes a gente se sente um pouco desnorteado, sem saber como é que a gente vai de fato fazer isso, né? Como é que eu vou dar esse atendimento integral? Como é que eu vou aplicar a equidade sem as pessoas acharem que eu estou sendo injusta? Porque, a princípio, quando a gente fala de equidade, as pessoas acham que é errado. Não sei se vocês tiveram essa percepção, mas a gente tem a percepção que todos devem ser tratados de forma igual, né? E a equidade, ela diz o contrário, né? Diz que as pessoas elas devem ser tratadas de forma desigual, porque elas têm necessidades desiguais. Então, às vezes, fazer com que a população mesmo compreenda essas coisas é difícil, né? É um pouco difícil. É Professora, claro, vem dos dois lados, né? e você já chegou a ver aqueles casos assim, por exemplo, chega uma pessoa assim que não tem tanta condição, que não tem não é aquela pessoa conhecida e tal. Pessoa da saúde, já cheguei a ver isso, é um tratamento. Aí chega uma pessoa rica, por exemplo, o filho do dono de uma empresa, do supermercado famoso, o tratamento é totalmente diferente. Então, assim, para mim, o filho do pobre, o filho do rico, vai ser o mesmo tratamento. Entendeu? Todas as duas pessoas são humanas, todo mundo vai morrer, vai pro mesmo buraco. Entendeu? Mas eu já cheguei a presenciar isso, não só na área da saúde, como em outros locais também. O tratamento, né, de uma pessoa para outra. Infelizmente, tem gente que associa muito isso, sabe, professor? Isso é verdade. E não só com relação a ter posses ou não ter, como ter esclarecimento e não tem, né? Às vezes, quando lida com uma pessoa que ela é mais ignorante, menos estudada, às vezes acontece esse tratamento desigual mesmo, né? E, assim, às vezes um tratamento sem tanto cuidado, né? Por exemplo,
Teve uma vez que eu estava com uns alunos lá no hospital, e tinha uma senhora que ela estava bem mal, bem ruinzinha, né? Aí ela foi, o médico entubou, né? Achou por bem entubar, e depois eu percebi que o neto dela era um conhecido meu, né? Então ele estava lá fora e estava com a mãe, em casa era a avó dele, né? Então, quando eu percebi o que estava acontecendo com a situação, que ela ia se transferir, e eles lá estavam lá fora sem saber de nada. Então, eu fui lá fora, eu conversei com ele, disse o que estava acontecendo, disse o que ele já podia providenciar, porque ela ia ser transferida e eles precisavam tomar as providências, né? Ir para casa, arrumar as coisas, arrumar uma bolsa com as coisas dela, enfim. Então, eu já fui orientando ele, de certa forma, por ser uma pessoa mais próxima, né? Mas a gente vê isso inúmeras vezes, isso é só um exemplo mínimo das coisas que acontecem realmente, da falta de orientação, a falta de instrução. E isso acontece tanto por poder aquisitivo, como também por conhecimento mesmo. Às vezes a gente observa que a pessoa chega num determinado serviço, precisa de um determinado atendimento, a pessoa dá um band-aid, né? Eu estou dando um exemplo meio grosseiro, mas é basicamente isso. Dá um band-aid, pronto, tá bonzinho, pode ir para casa, né? Quem é esclarecido, às vezes tem um contato com a pessoa lá dentro, consegue um exame, né? Uma abordagem melhor, mas quem não recebe o band-aid e vai embora achando que está tudo certo. E, na verdade, professora, deixa eu só dar aqui um exemplo. Na verdade, as pessoas que faz isso, tipo, eu conheço fulano, e aconteceu isso comigo essa semana, eu conheço fulano, vou pegar a medicação. E entra na frente, a fila estava enorme. E tinha vários idosos na minha frente, tinha vários idosos, 65, 88 anos, gente que estava lá cirurgiado. A pessoa, por ter conhecimento, chegou lá simplesmente entrou, ela nem disse assim, eu vou entrar aqui, ou eu vou só fazer uma pergunta. Não, ela teve a cara de pau de entrar, eu não me aguentei, não. Eu sou calada, sabe? Mas só que nessa hora eu não me aguentei. Eu disse, senhora, tem várias pessoas aqui esperando e vários idosos também. Aí ela falou assim, mulher, mas eu conheço fulano. Eu disse, conhece? Então, a partir de hoje, sua amizade com ela é lá fora. Aqui, eu disse mesmo, como eu podia ter errado, né? Eu disse, aqui eu não vou permitir. E eu fui lá, entreguei a diretora e ainda disse aos blogueiros de Macau. Disse porque, tipo, ela simplesmente ela poderia ter chegado lá e ter, olha, eu posso fazer uma pergunta? É rápido. Mas não, ela entrou. Aí eu fiquei indignada, porque tinha várias pessoas esperando no sol. Isso aí é uma coisa que, tipo, se eu vendo, eu não aceito. É muito triste mesmo. A gente que está numa fila como essa, todo mundo que sofre uma situação como essa, eu fico me sentindo mal demais, né? Fico me sentindo um lixo, na verdade, né? Porque a gente pensa, é tratado de uma forma e outras pessoas são tratadas com determinados privilégios. Isso já aconteceu comigo recentemente, inclusive no banco. Eu me chateei muito porque eu estava esperando um atendimento e esse atendimento não acontecia, né? E eu lá esperando. Adoro acontecer isso no banco. Aí chegou um rapaz que ele foi resolver o mesmo problema que eu, e aí gritou, o outro veio lá do não sei de onde, que era amigo dele, veio atender, e ele foi lá atender. Quando ele voltou, eu disse, olha, pois então você resolve o meu problema igual você resolveu o dele. Não, você tem que ir para a fila. Eu disse, não, que ele não estava na fila. Aí ele falou, não, esse homem está aqui desde de manhã. Eu disse, engraçado, que já faz muitas horas que eu estou aqui e até agora eu não tinha visto ele aqui. Ele está chegando agora. E ele já foi embora. Enfim, a gente se submete, né, a esse tipo de bate-boca e as pessoas ainda mentem. Enfim, é uma situação muito desagradável, gente. Para todo mundo, na verdade. É muito desagradável. Você fica se sentindo assim, nada. Aquela pessoa é alguma coisa e você não é nada. O fato é esse, né? Então, a política de humanização, ela se faz necessária justamente para isso, gente, porque ela define
princípios e diretrizes, dispositivos, em que a gente vai conseguir colocar os princípios do SUS em prática a partir desses dispositivos, né? Por exemplo, uma das coisas é o acolhimento. A partir da orientação que se dá para a realização do acolhimento, você consegue perceber que o pontapé inicial da humanização ela acontece, né? Porque o acolhimento é quando você recebe aquela pessoa, né? Então, apesar de ser uma orientação simples, né? Que às vezes você escuta, professora, mas isso aí acho que eu já fazia, enfim, de certa forma, né? Mas é importante para padronizar, para orientar as pessoas quanto a o ato de receber, né, de acolher, e seja em qualquer serviço for, chega em determinado momento, por exemplo, que quando você chega no serviço de saúde, você passa por diversos profissionais, né, mas tem aquele momento que você é acolhido pelo aquele profissional que vai fazer aquela primeira escuta do que é a sua necessidade, né? Que no caso é o enfermeiro que faz o acolhimento. Mas outros profissionais, eles também acolhem, né? Eles também escutam, eles também têm necessidade de realizar perguntas, né? De fazer perguntas àquele paciente para que ele possa dizer qual é o problema dele e assim o problema ele ser solucionado, né? Porque somente a partir da escuta é que a gente consegue solucionar o problema. E se você está ali, no caso, você profissional, você está ali para não resolver o problema do paciente, então você está no lugar errado. Porque o serviço de saúde, ele é para ter uma característica de resolutividade, né? Imagine, se vocês vão até o CETEP resolver um determinado problema, que no caso é da alçada de Meirinha, por exemplo. Então, chega lá, a Meirinha é para ela resolver, ela tem competência para isso, mas ela não resolve. Por quê? Por que não? Não existe uma coisa como essa, né? Não sei se vocês já pararam para pensar. E muitas vezes é isso que acontece. Você se depara num determinado serviço de saúde, num determinado profissional, você tem um problema e o seu problema ele não é valorizado como algo real, como algo que realmente necessita de uma atenção. E o seu problema não é resolvido. Por quê? Por que não? Não tem simplesmente justificativa nenhuma, né? Se, na verdade, o serviço de saúde ele tem que ter obrigatoriamente essa característica de resolutividade. Então, essa, gente, é a necessidade que a gente tem de existir realmente uma política que traga esses elementos para que a gente consiga, então é assim que eu vou conseguir fazer integralidade, então é assim que eu vou conseguir fazer equidade e assim sucessivamente. Então, vamos falar dos objetivos, né, que foi onde a gente parou. Quais são os objetivos da política de humanização? Então, aqui nós temos alguns, né? Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e diretrizes da humanização, né? Fazê-los entender do que se trata a humanização, quais são os princípios e diretrizes, e o que a gente vai ter que obedecer para conseguir colocar em prática isso. Fortalecer as iniciativas de humanização já existentes, né? Essa atenção que a gente já tinha, né? Ou seja, se eu já era antes de 2003, eu já era um profissional que realmente tinha atenção, que eu já acolhia, que eu já tinha essa relação com ambiviência, enfim. Então, a partir desse momento, eu vou apenas fortalecer aquilo que eu já fazia. Desenvolver tecnologias relacionais de compartilhamento das práticas de gestão e de atenção, né, que a gente já viu que é a partir dessa relação, né, entre o usuário, entre o gestor e entre o trabalhador da saúde, que a gente vai conseguir construir um SUS melhor. Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias de metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de atenção e de gestão. A partir disso, a gente vai conseguir aprimorar, implementar os processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando saberes gerados no SUS e experiências coletivas bem-sucedidas, para que a gente consiga sempre
avançar, né, e fortalecer aquilo que já existe. Então, esses são alguns objetivos, gente, da política de humanização. Aí aqui a gente tem algumas prioridades, né? Com o que a gente vai conseguir no final. No final, a gente vai conseguir reduzir as filas, né? Reduzir a quantidade de pessoas que necessitam de um atendimento. Como? Resolvendo o problema delas. Gente, Filomena só foi não sei quantas vezes pegar uma ficha porque o problema dela não era resolvido. Então, consequentemente, ela era mais uma na fila, né? Se por acaso ela tivesse o problema dela resolvido e fossem se atentando à atenção das medidas de prevenção, de doenças, de promoção da saúde, ela não precisava estar lá, voltando, e outros também da mesma forma. Então, se a gente consegue resolver os problemas das pessoas, a gente consegue reduzir, né, essas quantidades de pessoas na fila, consequentemente, reduz o tempo de espera para algumas pessoas, principalmente que têm necessidades mais graves, né, e acaba ampliando o acesso. Atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco, né, atenção à classificação de risco, né? Porque a gente vai atender primeiro, vai atender mais rápido aquelas pessoas que têm uma necessidade maior. Implantação do modelo de atenção com responsabilização e vínculo. Garantia dos direitos dos usuários. Valorização do trabalho na saúde, e isso é muito importante porque às vezes a gente faz o seguinte: a gente sempre joga a responsabilidade para o outro, né? O usuário joga a responsabilidade para o trabalhador da saúde. O trabalhador joga a responsabilidade no gestor e no usuário. Aí o gestor joga a responsabilidade no usuário e no trabalhador e assim sucessivamente. Então, com essa valorização, né, e essa gestão participativa, a gente consegue melhorar tudo. Então, essas são as prioridades que a gente quer alcançar no final. Ai, peraí. Então, a política de humanização, ela também traz um princípio que ele é chamado de transversalidade. O que isso quer dizer? Que a gente precisa atravessar as barreiras que a gente impõe, né, com relação ao saber. Né? Muitas vezes a gente se coloca naquela situação, como eu falei para vocês, de detentor do conhecimento, né? E com essa posição que a gente fica, que é desse lado do birô, né? No caso é o profissional, a gente acaba que a gente não consegue alcançar aquele paciente, né? Porque a gente não consegue estabelecer um vínculo, a gente não consegue estabelecer uma relação. E essa relação ela precisa ser de confiança, né? Que a gente consiga realmente alcançar essa pessoa. Aí vamos continuar falando dos princípios do SUS, né? Esses da humanização, perdão. Então, esses são os princípios, né? Os 3 princípios. Primeiro é o da transversalidade, que a gente vai reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Isso aqui, o exemplo claro, é aquele vídeo que a gente assistiu, onde cada profissional, ele quer defender o seu saber, o seu ponto de vista. E, no caso, o paciente, ele não era visto e nem ouvido. Tá? Então, a transversalidade, ela se trata do contrário, né? Das diferentes especialidades, elas conversarem.
E essa experiência, ela deve ser alcançar aquele que é assistido, no caso, ao paciente, né? Então, juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável. Então, o primeiro princípio da humanização que vai fazer com que a gente atenda aqueles princípios do SUS é o princípio da transversalidade, né? Que gira em torno da gente reconhecer os diversos saberes. E juntamente com esse reconhecimento, a gente reconhece o saber do paciente também, né? Eu não sei se eu já contei, mas aconteceu uma situação bem interessante comigo, que foi, geralmente eu vou dar aula nessas cidades menores, né? Não que a Sul seja uma cidade muito grande, tá, gente? Mas eu lembro que uma vez eu fui dar aula lá em Fernando Pedrosa. Passei, acho que foi uns 2 meses lá. E era uma turma fantástica, assim, de pessoas, assim, com muita experiência de vida, assim, muita coisa. E aquelas coisas, assim, de... Assim, bem do sítio, bem da roça, aquelas experiências, né? Então, eu achei bem interessante porque eles tinham várias coisas para ensinar, né? Eu achava o máximo, né? Às vezes eu não concordava com algumas práticas que eles utilizavam, né? Mas eu achava o máximo ouvir porque aquilo era diferente daquilo que eu vivia, né? Apesar de ser uma cidade tão próxima. Mas pela forma como eles viviam, né? Por exemplo, a gente toda noite tinha um lanche, né? Lá na sala de aula. E o lanche sempre era regado a uma coisa que para mim era muito diferente, porque geralmente quando se faz um lanche é um suco, é um refrigerante, é não sei o quê. Toda noite, gente, era um chá de cidreira, um chá de Era um capim-santo. biscoito Maria, né, professor? Não era isso não, gente. Era um chazinho maravilhoso que as meninas levavam, de capim-santo, de cidreira, não sei o quê. Tinha uns biscoitos, mas tinha outras coisas também. Tinha bolo, mas eu lembro sempre a respeito do chá. Me chamava mais a atenção. Então, assim, elas também achavam o máximo a relação que a gente tinha, porque eu valorizava bastante tudo que eles me falavam. Mas, por exemplo, teve uma vez que elas estavam me ensinando a tirar cisco de olho, né? Eu estava falando para eles como é que tirava, né, da forma correta, e eles vieram me falar como era que eles tiravam. E a forma como eles disseram que era que tirava é uma forma um pouco perigosa, né? Então eu conversava, assim, a gente interagia junto, né? E eu não vou chegar para eles que passaram a vida inteira fazendo aquilo e dizer que não pode fazer, né? Então a gente conversava, eu dizia que era um pouco perigoso por causa disso, daquilo, aquilo outro. Mas enfim, a gente não pode simplesmente atacar o outro, né? Então, a relação que ela deve acontecer quando a gente traz para a saúde da mesma forma, né? Porque a gente deve valorizar o conhecimento do outro, né? Quando eu fazia faculdade, tinha o coordenador que ele sempre nos dizia, né? Sempre que vocês estiverem, adentrarem a casa das pessoas, né? Eles sempre batiam muito nessa tecla, né? Vocês sejam humildes, vocês parem para ouvir o que as pessoas têm para dizer, não sejam apressados, enfim, ele sempre tinha esse negócio, né? Então, quando a gente chegava na casa de algum paciente, aí, e uma coisa que ele dizia mesmo, o que ele oferecer, você aceite. Você quer café? Quer. Então, eu fazia desse jeito, quer café? Quer. Quer água? Quero. Quer suco? Quer... Só balançar a cabeça dizendo que sim, porque as pessoas, geralmente, quando oferecem, é porque querem realmente proporcionar. Mas, enfim, a transversalidade, ela traz justamente isso, porque a gente precisa atravessar essa barreira que existe entre o outro lado do birô. Então, assim, e geralmente, pessoal, trazendo bem para a área de vocês, né? Geralmente, a pessoa que ela vai fazer um exame com vocês geralmente é um contato que ele é bem breve, né? Ele é bem breve, mas a pessoa ela está com uma necessidade de saúde que ela é real, né? Não, ela não estaria fazendo aquele exame, talvez não descobriu nem o que é, está ainda procurando saber. Mas ela, às vezes, ela está procurando um ponto de apoio em alguém.
e ela não encontrou, talvez ainda, né? Às vezes está em outra cidade, é uma pessoa que vem de outra cidade para fazer, ou então está no hospital, no caso vocês estiverem trabalhando lá, mas ela está procurando esse olhar acolhedor, uma fala acolhedora, ela está procurando isso em alguém, né? E é muito maravilhoso quando a gente encontra, por mais que seja breve, mas a gente sabe que a gente tem alguma pessoa a quem a gente falar alguma coisa, né? A se abrir, falar o que está acontecendo, o que está sentindo, e isso é muito bom. Então, isso vai além da gente manusear a máquina, né? Vai além da gente fazer uma análise daquele exame. Então, vai além de muito conhecimento específico que vocês vão ter aí no decorrer do curso. Então, isso é a transversalidade. Outro princípio é a indissociabilidade entre atenção e gestão. Né? As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde, né? É uma atenção que ela é indireta, na verdade, né? É tanto que a gente vê que quando os recursos da saúde elas são desviados de alguma forma, então você reflete isso claramente e diretamente na população, né? Na atenção à saúde que é dada diretamente à população. Então, o usuário e sua rede sociofamiliar, né? Que no caso é a sua família, os seus vizinhos, as pessoas que moram na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos. É aquilo que a gente falou lá naquela outra disciplina, que o dever do Estado, ele não anula o nosso próprio dever com a nossa própria saúde, né? O ato da gente simplesmente não cuidar da nossa própria saúde. Trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. Então, é uma das formas da gente fazer humanização. É a gente parar de jogar a responsabilidade simplesmente no outro, é a gente participar, né? Eu, se sou trabalhador, vou participar da gestão. Eu, em algum momento, sou usuário. E o usuário, da mesma forma, né? Participar da atenção à saúde, participar da gestão. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Os usuários, eles não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens, as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um, né? Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva sua atuação na produção da saúde. Então, o protagonismo, ele gira em torno de você ser responsável, né, e corresponsável pela sua saúde e pela sua história, né, e de você ser valorizado por isso, né. Ou seja, se eu estou aqui, eu profissional, estou desse lado do birô, essa pessoa que está aqui na minha frente, eu só vou conseguir atender essa pessoa se eu realmente parar para ouvir, se eu realmente fizer as perguntas que são necessárias para que a pessoa me dê as respostas, e eu consiga reunir as informações necessárias para poder cumprir o meu dever. Então, para isso, eu preciso valorizar essa pessoa e não mandar ela calar a boca, certo? Não mandar ela silenciar, ela se calar. Então, se eu quiser ser um profissional que resolve realmente os problemas, né? Para que o serviço ele seja realmente resolutivo, para que consequentemente essa pessoa não volte toda semana para buscar uma ficha, então eu preciso valorizar aquela pessoa, né? Mostrar que ela é realmente responsável e protagonista da história dela. Então aqueles são os princípios, gente, princípios do Humaniza SUS, né? Que é a Política Nacional de Humanização, a PNH. Então, a gente tem algumas diretrizes, né? As diretrizes da PNH também, né? Primeiro, com relação ao acolhimento, que a gente já vem falando, inclusive, né? Acolher, ela não é somente dizer bom dia, chega, senta aqui, quer um copo d'água. Não é somente isso, né? Acolher é a gente reconhecer que aquela pessoa, ela está ali com a necessidade que ela é real, né? Como é que a gente faz isso? Dando a devida atenção. Porque quando você não olha nem para a pessoa, você, com isso, você está dizendo que aquela pessoa
não é merecedora da sua atenção, e é assim que a gente se sente. Ela não é merecedora da sua atenção, ela não precisa estar ali, ela está ali só para te atrapalhar. Quando a gente é paciente, é assim que a gente sente, né? Às vezes, quando a gente chega num serviço de saúde, e num determinado horário inconveniente, né? E o profissional, ele vem com a cara irado de raiva, porque teve que acordar, teve que parar o que estava fazendo para... Não precisa nem ser nada inconveniente, é só sair no centro clínico de manhã, que você já vê esses profissionais tudo assim. Da vida. Só aí, não precisa nem ter horário inconveniente, não. Inconveniente não. Pode ir 7 horas da manhã. E é. Vocês já estão assim, é? É porque quando eu trabalhava no centro clínico, eu passava, dava bom dia. Eu sei que eu não era uma pessoa muito educada de manhã, né? Porque eu ia com sono, não vou mentir, né? Eu ia à força mesmo. Mas quando eu passava aqui dava bom dia, o povo nem sequer respondia. Quando eu ia marcar um exame, se tarda, né? Porque trabalhava lá e vizinha, eles ainda atendiam direitinho, mas se eu não tivesse, me dava uma na minha cara. Pois é. É como é que a gente se sente, né? A gente se sente muito mal com isso, porque a gente não foi acolhido, não. A gente sente que ali a gente está atrapalhando. Mas, meu Deus, é uma coisa tão, assim, é uma coisa que as pessoas não pensam, porque você só está ali, bebê, trabalhando, você só tem emprego, na verdade, porque tem eu que preciso, né? E você precisa me atender, eu preciso ser atendido, e assim vai. Então, Exatamente. É o que eu estava dizendo, eu hoje toquei num negócio, eu disse assim, meu Deus do céu, se o Covid acabar, não é que eu quero o Covid no mundo, mas se o Covid acabar, automaticamente a gente fica desempregado, né? Porque hoje não tem mais nenhum decreto para seguir, não tem mais nada. Aí eu disse, ruim, mas sem ele eu acho que tá pior, porque eu vou ficar feliz. não, mulher, mas você vai arranjar outro emprego. Não, mas vai dar certo, já deu certo o negócio que eu tava procurando, já deu tudo certo. Você vai procurar, vai arranjar outro emprego, se Deus quiser. Para minha filha, porque uma vez que entrar na prefeitura, nunca mais você quer sair, porque é o dinheiro fácil, bom. Ah, menina, eu não quero mais sair de lá, não. Cuidado, só dura 4 anos. E 4 anos não quero. 4 anos não, ainda tem muitos anos pela frente. Eu só quero só até eu me formar. Só até me formar. Ah, tá bem pertinho, então. Depois que eu estiver formada, aí pronto, eu não pretendo mais nem ficar aqui em Açu, eu vou até embora. Entendi. Mas é isso, gente. Acolher é você realmente valorizar aquela necessidade de saúde que a pessoa tem, né? Então, o acolhimento ele deve comparecer e sustentar a relação, né? As relações que existem, né? Usuários e as equipes, né? O serviço de saúde. Então, o acolhimento ele é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho, e tem como objetivo a construção das relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes, né, e os usuários, né, e a sua rede socioafetiva, que no caso são as pessoas da família, né, os vizinhos, enfim, as pessoas com quem eles se relacionam. Então, o acolhimento, ele serve justamente para isso, né? Então, quando a gente acolhe, nem é por você passar a mão na cabeça da pessoa, dar um beijo, um abraço, enfim. Não gira em torno disso, e sim de você realmente valorizar aquela fala, né? Você parar para ouvir, você fazer as perguntas que são necessárias, né? E o acolhimento, ele precisa contar com outros artifícios, né? A gestão participativa e a cogestão, né? Cogestão expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão, quanto a ampliação das tarefas da gestão, que se transforma também em espaço de realização e análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar da formulação e da pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Então, quando se trata de gestão participativa e cogestão, a gente fala de inclusão, né? Inclusão de outros elementos, de outras pessoas que podem fazer parte da gestão, trazendo reivindicações, né? Trazendo soluções também para determinados problemas.
a ambiência, né? Criar espaços saudáveis e acolhedores. É isso que eu estava falando com relação a outros elementos para o acolhimento. Para a gente poder realizar um bom acolhimento, a gente também precisa de um ambiente, né? Eu acho que eu já até comentei isso, que teve um tempo que a gente estava fazendo acolhimento lá no regional daqui de Açu, que era no meio das pessoas, né? Não tinha, somente um birô que a gente estava lá sentado e fazia a escuta do paciente, mas não tinha uma parede, não tinha nada que fizesse com que o paciente ele se sentisse mais acolhido, no sentido de gerar privacidade, na verdade, né? Para que ele pudesse falar aquilo que ele tivesse necessidade sem precisar as outras pessoas ouvirem, né? Então, era uma situação constrangedora, porque a gente tinha que fazer o acolhimento, sendo que como é que ele ia dizer determinadas coisas, né? Às vezes ele estava com uma dor em determinado local, precisava se despir alguma parte do corpo, e como é que estava lá no meio das pessoas, né? Então, na verdade, o acolhimento ele não acontecia, né? Então, para que a gente consiga realizar um bom atendimento, a gente precisa de um ambiente que ele seja saudável, né? Que ele seja acolhedor. Isso todo e qualquer atendimento, certo? A clínica ampliada e compartilhada, né? É uma ferramenta teórica e prática, cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito, né? Ele como um ser único, e a complexidade do processo de saúde e doença. Ou seja, a gente entender que muitas coisas, né, muitas coisas que a gente acha que não tem a ver com a saúde, né, ou com a doença, ela pode ter a ver sim, né? Como no caso de Filomena. Não foi feita essa atenção ampliada, compartilhada, né? Porque todo mundo achava que o que ela tinha para falar, né, ou seja, os problemas de cunho social que ela tinha, não afetava a sua parte biológica, né? Então, é isso que fala a clínica ampliada e compartilhada, que é a gente considerar o sujeito como um ser único, né? E também a gente considerar a complexidade do processo de saúde e doença, ou seja, que a gente precisa ouvir das pessoas e às vezes a gente ouve coisas que a pessoa vai falando que você acha que não tem nada a ver com a doença de fato, né, com a queixa principal, como a gente fala. Mas na verdade pode ter a ver sim, né? Então, permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde dos seus respectivos danos e ineficácia. É a gente deixar de fragmentar o paciente em parte social, biológica, física, e assim vai as metades, né? Um ser humano ele não é formado de pedaços, né? Ele não é formado de de partes, na verdade. Muitas vezes, acho que eu até falei isso na disciplina passada, que muitas vezes o ser humano ele foi visto como uma máquina, né? Uma máquina que a doença ela é representada quando a máquina ela quebra, né? Tem uma avaria em uma determinada peça. Mas o ser humano ele não pode ser comparado a uma máquina, e a doença ela não pode ser comparada a uma avaria de uma peça. Porque o processo de saúde e doença, ele é algo muito complexo e contínuo. Então, não tem como a gente simplesmente, peraí, adoeceu, agora a gente vai consertar, sendo que tem outros fatores que estão envolvidos. Valorização do trabalhador. É importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. Então, um dos princípios da humanização é a valorização do trabalhador da saúde. Defesa dos direitos dos usuários. Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos, né? Se colocar esse direito à disposição do usuário e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção
até a alta. Vou dar um exemplo bem básico. A gente sabe que existe o princípio da universalidade, né? Que todas as pessoas no território brasileiro têm direito ao acesso ao SUS, né? Aos serviços de saúde. E já aconteceu muitas vezes das pessoas dizerem que não foi atendido ou então não vai ser atendido se não tiver o cartão do SUS. Na verdade, isso não existe, né? Ora, você tem que ser atendido se você não tiver documento nenhum, se você for indigente, não tiver documento, reconhecimento de ninguém para saber quem você é, imagine sem cartão do SUS, né? Mas acho que teve até um tempo, acho que uns 5 anos atrás, que os serviços eles estavam até com essa conversa para cima dos usuários. Então, gente, a gente já falou do que é a humanização, né? Já falou por que ela é necessária, né? A política de humanização, quais os objetivos da política de humanização, os princípios e as diretrizes. Então, é a partir disso que a gente vai conseguir realmente colocar em prática os princípios do SUS. Isso, os princípios, tanto os doutrinários como os organizativos, né? E é por isso que existe a política de humanização. Alguém tem alguma dúvida? Sim, não, Ah, professor. talvez. Professor, Oi. vá com calma na elaboração das questões, viu? Que a gente estava parado, lembra? Eu estava parada. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Esse exercício que a senhora. Esse é um exercício que, quando a senhora foi falar, graças a Deus, a internet caiu. Aí, isso é um exercício para fazer? Que tinha lá fixação? É um exercício para vocês fazerem, mas como eu disse, não é algo que eu vou receber, não é algo que eu vou atribuir nota, sabe? É só para vocês fazerem para estudar. Sim, sim, é muito bom para estimular nossa mente. Porque Fico como eu agradecida. falei, ó, às vezes a gente se atrapalha. O objetivo com os princípios. A transversalidade é o quê? Eu acho que é objetivo. Não, eu acho que é diretriz. Porque é o que vai estar na prova. Então, para a Certo, gente tá bom, então. não se E deixa eu fazer só mais embananar. uma pergunta. Diga. Hoje eu tô que falo, né? É aquela Ah. atividade que a senhora passou, que valia um pontozinho. A senhora deu a nota já? Ainda não. Certo. Tá bom, então. Professora, a senhora não pagou minha conversa, não, né? Eu mandei meu negócio lá. Não, tá aqui meu WhatsApp ainda com. Acho que tem mais de 10 conversas. Gravanda. Tem mais de 10 conversas aqui. Oi. Não Agora liga. me dá um de olho. Mas é o seguinte, pessoal, só para dar um aviso. Eu acredito que amanhã eu vou corrigir todas as atividades de vocês. Aí depois eu vou colocar no grupo. Quem foi que eu recebi, já analisei e já dei a nota. Aí vocês já ficam avisados que se faltar alguém, grite no privado. Ei, fui eu aqui. Entenderam? Deixa eu fazer só mais uma perguntinha. Diga. Esse PDF, a senhora vai colocar no grupo? Qual? Esse? Esse daí que a senhora estava passando agora, do slide. Eu já botei, mas se quiser eu boto de novo. Se já botou, graças a Deus. Quem é que tá falando comigo?
É de Vânia. Você tem a voz muito parecida com Joilda, não é não? Ai, Eu ai, tô... porque a gente se parece muito, eu só queria só os olhos dela. E é. Só os olhos dela. É. Os Eu olhos dela é pensei que eu verde, tava professora. confundindo. Ai. E é, mulher. A gente é muito íntima, sabia? E é. É, sim. A Vocês gente são é da amiga mesma forte. cidade? Não, eu moro no fim do mundo, não já disse, Macau. Sim, e Joilda mora onde? Já é mora mais longe um pouquinho, um bocado. Eu moro em Angicos. É, você eu lembrava que era Angicos mesmo. Angicos, eu nunca fui em Angicos. Ei, Júlia, depois eu vou falar no privado com você, porque tem um menino aí, sabe? Que ele é bem bonitinho e eu quero que você consiga o número dele pra mim. Vai, Quem eu? vai que negócio desse, Comigo. professor. É com Joilda, com Joilda. Olha, essa Tá menina, certo. essa menina não tem futuro nenhum na vida, não. Ai, Pai de Deus, vamos lá. Raquel, me manda o número. Vou mandar, querido, vou mandar. Tinha esquecido já. Tá vendo? Então, gente, alguém tem alguma pergunta com relação à humanização? Desligar.